Graça e paz, irmãos e irmãs. O nosso texto de hoje é João 2, de 13 a 25, e seguimos juntos na prática do amor. No contexto desse texto está o primeiro sinal de Jesus, a transformação da água em vinho em Caná. Esse primeiro sinal revela a sua glória e os seus discípulos creem nele. Depois disso, Jesus passa alguns dias em Cafarnaum e vai a Jerusalém para a festa da Páscoa. João 2, de 13 a 25. Quando estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estavam em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Eu gostaria de propor que em Jesus está proposta uma nova forma de adoração a Deus. Nesse texto de hoje, observamos 3 princípios sobre essa nova forma de adoração. O primeiro princípio é que a adoração a Deus é acessível a todos, do verso 13 ao 17. É Páscoa e Jesus vai a Jerusalém e ao templo, a maior instituição religiosa, política e econômica daqueles dias. No pátio exterior, ou pátio dos gentios, um detalhe importante, ele observa 2 tipos de pessoas. Primeiro, Jesus vê alguns vendendo bois, ovelhas e pombas. Ele observa essas pessoas comercializando os animais que seriam oferecidos a Deus em adoração. E aqui um detalhe precisa ser feito. A venda de pombas, as pombas são animais sacrificados por aqueles que não têm recursos. São animais oferecidos pelos pobres em adoração a Deus. Segundo, Jesus vê outros assentados diante de mesas, trocando dinheiro. Ele observa os cambistas trocando o dinheiro supostamente impuro, com efígies pagãs, pelo dinheiro supostamente puro, a moeda oficial usada no comércio de animais para os sacrifícios e no pagamento do imposto do templo. Nessa transação é cobrada uma taxa de câmbio, cerca de 8% do valor total.
Logo, por não terem dinheiro, muitos são excluídos da adoração. Diante disso, imagina a cena. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Notem, aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Versos 15 e 16. Aqui uma pergunta se faz necessária. Para que o templo havia sido edificado? A resposta está em Isaías 56, 7, que diz: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Mas ao invés de se reunirem no templo para orar, alguns estão ali para mercadejar. Estes estão explorando os pobres, impedindo-lhes a adoração e ocupando indevidamente o pátio dos gentios, impedindo-lhes até as orações. É por isso que Jesus faz o que faz: expulsa os vendedores e cambistas. Nesse momento, João afirma: seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Verso 17, que cita o Salmo 69, 9. Assim como a atitude radical de Jesus está deixando claro que tanto o Templo de Jerusalém quanto a sua lógica religiosa de mercado estão sendo superados. Isso porque, por meio dele, a adoração a Deus é acessível a todos, em todos os lugares e de graça. Jesus está nos ensinando que a adoração a Deus é gratuita e está acessível a todos, sem ninguém ficar de fora. E ele mesmo se levanta contra aqueles que desejam mercadejar o acesso a essa adoração. Em um mundo como o nosso, que se transformou em um mercado, onde tudo virou mercadoria que se compra e se vende, e onde apenas uma minoria privilegiada tem acesso aos bens de consumo, tendemos a pensar que a nossa relação com Deus também funciona nessas bases, o que é um grande engano. É por isso que precisamos resgatar e enfatizar a graça de Deus por meio de Jesus. O nosso reconhecimento de quem Deus é e do que Ele faz está enraizado na sua graça e frutifica em gratidão e generosidade, tanto vertical quanto horizontalmente. O segundo princípio é que a adoração a Deus é mediada pelo corpo de Jesus, do verso 18 ao 22. Os judeus ficam chocados com o que acabara de acontecer. E aqui temos outro detalhe muito importante. Ao longo do seu evangelho, João utiliza o termo judeus para designar os opositores de Jesus e dos seus seguidores. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Verso 18. Em outras palavras, os opositores pedem a Jesus as credenciais que justifiquem a sua ação. Jesus lhes respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Verso 19. Esse é o sinal miraculoso que ele dará aos judeus, aos seus opositores. Na língua grega, há 2 palavras que podem ser traduzidas como templo. A primeira palavra é hieron, que significa todo o complexo do templo. Nos versos 14 e 15, Jesus expulsa os vendedores e cambistas do hieron. A segunda palavra é naos, que significa o santuário ou a nave. Aqui no verso 19 e nos 2 versos seguintes,
Jesus diz que o naós será destruído. Ele faz uma referência direta ao templo em si, ao ambiente onde os judeus consideram que Deus faz repousar a sua presença, ao lugar onde eles creem que os céus e a terra se tocam. Jesus afirma que o templo será destruído e levantado em 3 dias. Nessa afirmação, levantado é sinônimo de ressuscitado. E com a utilização desse termo, João dá a dica de que Jesus está falando metaforicamente, não literalmente. Porém, os judeus entendem de modo literal e respondem: esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Verso 20. Eles se referem às obras de ampliação e de embelezamento iniciadas por Herodes Magno em 19 a.C. Naqueles dias, elas estavam em execução há cerca de 46 anos e só foram concluídas no ano 64 d.C. Aqui João introduz um comentário que explicita claramente o que Jesus dissera. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera, versos 21 e 22. Se antes a adoração a Deus era mediada pelo templo, agora ela é mediada pelo corpo de Jesus. Este é o novo templo, por meio do qual todos aqueles que nele creem adoram a Deus. Esta adoração só é possível porque Jesus morre, seu corpo é destruído, e ressuscita, seu corpo é levantado 3 dias depois. Nas palavras de Johann Konings, abre aspas, Jesus é o verdadeiro santuário, o lugar ou a morada em que Deus se deixa encontrar e no qual contemplamos a sua glória. Para João, templo é o símbolo e a síntese do sistema religioso que já era. Em Jesus manifesta-se a presença e a novidade radical. Fecha aspas. Jesus está nos ensinando que a mediação da adoração a Deus passa do antigo templo, o templo de Jerusalém, para o novo templo, o seu corpo. Ou seja, Jesus e o seu corpo estão intimamente conectados. Ao longo de todo o Novo Testamento, nós encontramos diversos textos que amparam essa compreensão. Observemos 2 exemplos. Atos 9, 4 e 5. Ele, Saulo, caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Jesus se identifica com os irmãos e irmãs a quem Saulo está perseguindo. E Colossenses 1,18. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, que é a igreja. Dessa compreensão decorrem 2 implicações muito importantes. Primeira, assim como a glória de Deus repousava sobre o Templo de Jerusalém no passado, ela repousa sobre a Igreja de Jesus hoje, e isso lhe confere dignidade. Segundo, assim como o Templo de Jerusalém mediava a adoração a Deus no passado, a Igreja de Jesus media a adoração a Deus hoje, e isso lhe confere responsabilidade. Conclusão: assim como Jesus é o único mediador da redenção humana, a Igreja parece ser a única mediadora da adoração humana. Sem dúvida alguma, essa compreensão é fundamental nesse tempo quando o meu amigo Ziel Machado sugere que nós precisamos elaborar
uma teologia do retorno. Nós retornamos aos cultos presenciais porque cremos que nestes encontros da Igreja de Jesus, a glória de Deus se manifesta. E porque a reunião comunitária parece ser uma condição de possibilidade da adoração. Nesses cultos presenciais, somos reverentemente livres e ativos, participando de cada momento com inteireza, alegria e sinceridade de coração. Pergunta: como nós podemos participar livre e ativamente das orações, dos cânticos, das comunicações, das ofertas e da exposição? Com inteireza, alegria e sinceridade de coração. O terceiro princípio é que a adoração a Deus é prestada por pecadores perdoados, do verso 23 ao 25. João declara que enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome, verso 23. É interessante notar que depois do primeiro sinal, a transformação da água em vinho em Caná, o evangelista não relata nenhum outro sinal até aqui. Assim sendo, esses sinais miraculosos aos quais ele se refere fazem parte daqueles muitos outros que não foram registrados nesse livro, conforme João 20, 30. Com isso, João torna evidente que o grupo daqueles que creem em Jesus está crescendo. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia bem o que havia no homem. Aqui João lança mão de um jogo de palavras. Ele está afirmando que muitos acreditam em Jesus. Todavia, Jesus ainda não dá crédito a eles. Comentando este verso, Konings diz, abre aspas, emoções sensacionalistas, mesmo provocadas por sinais aparentemente messiânicos, são fogo de palha. Tal fé precisa de aprofundamento, fecha aspas. Para João, este aprofundamento se dá pelo ouvir e praticar as palavras de Jesus. Então aqui temos pecadores perdoados iniciando a sua caminhada de fé. Eles começam a crer em Jesus pelo que veem ele fazer. E de agora em diante, eles precisam conhecê-lo melhor. Jesus está nos ensinando que a adoração é prestada por pecadores que foram acolhidos e transformados pela graça. Isso significa que nenhum de nós é uma surpresa para ele. Jesus nos conhece e nos ama. Ponto final. Isso significa também que o nosso relacionamento com ele pode ser aprofundado cada dia mais. Nós o adoramos e contamos com o seu crédito à medida que ouvimos e praticamos as suas palavras. É claro que Jesus discerne quando nos aproximamos dele com outros interesses e agendas. Todavia, aos poucos, com misericórdia, graça e muita paciência, ele purifica as nossas motivações e nos transforma à sua imagem por meio da ação do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, nessa parte final do capítulo 2 de João, observamos que a adoração a Deus está acessível a todos, que ela é mediada pelo corpo de Jesus e que ela é prestada por pecadores perdoados. A minha oração é que Deus nos atraia a si mesmo e nos leve à genuína adoração. Que assim seja.
Um grande abraço para você.